Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei depois de assistir esse vídeo e também partilhar. Partilhe à vontade com o seu grupo de catequizandos, grupo de estudo bíblico, com a sua comunidade, no seu grupo de família. Vamos fazer com que esse estudo bíblico chegue a cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês e por deixar que a nossa escola Teófilos entre em sua casa. Também deixo aqui meu grande agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que de maneira formal ou de maneira anônima colaboram com o canal já há um bom tempo. Eu sempre faço essa memória aqui, então quero continuar mostrando a minha gratidão a todos vocês que fazem o nosso canal crescer e se manter. Bom, gente boa, hoje nós estamos na 11ª lição do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o 8º capítulo do Apocalipse. Nós entramos no Setenário das Trombetas. Apocalipse 8:2 a 11:19. Hoje nós vamos à primeira lição desse septenário, e que é um estudo sobre a parte dos anjos. Então, entender como é essa relação do texto apocalíptico com os anjos. Então, onde São João se inspira para usar essas imagens, essas cenas, o que elas têm por detrás, o que esses sinais, o que esses símbolos, o que essas imagens da visão joanina do Apocalipse significam, como entendê-las, como aplicá-las numa reflexão dentro da nossa história da salvação. Bom, os protagonistas desta visão do septenário são os anjos, e são apresentados em 3 cenas diferentes. Os 7 anjos com as 7 trombetas, Apocalipse 8:2, Apocalipse 8:3-5, um anjo com um turíbulo dourado, e aí nós vemos a menção à oração, e Apocalipse 8:6, os 7 anjos que estão se preparando para tocar as trombetas, e aí o início do toque das trombetas. Cada uma a uma, elas vão sendo tocadas. E o que significam isso? Os 2 versículos 2 e 6 são em sua essencialidade o quadro da liturgia angelical do incenso, e oferece uma estrutura para todo o septenário. Simbolicamente, é a mais importante e a mais central de todas as cenas. Apocalipse 8:2, então. Eu vi os 7 anjos que assistiam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. Então, no versículo 2, aos 7 anjos, as 7 trombetas. O primeiro objeto da nova visão são os anjos da presença de Deus. As 7 figuras angelicais conhecidas dentro da tradição judaica como as mais próximas de Deus. Numa leitura um pouco mais aplicada, seriam as manifestações de Deus. Então, quem são emanações de Deus, ou seja, como Deus se manifesta. Bom, na Escritura, isso dentro da tradição judaica, é claro, né? Na Escritura há esses nomes. Uma pergunta. Sim, nós temos dentro do Novo Testamento Miguel, Gabriel e Rafael. Então, Daniel 10, no versículo 13 e no versículo 21, vai se falar de Miguel. O chefe do reino persa resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permanecia assim ao lado do rei da Pérsia. Bom, esse no versículo 22. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Daniel também, 12:1. Surgirá Miguel, o grande chefe, protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve. Então Miguel é esse grande arcanjo protetor. Judas, né? Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés. Não ousou fulminar contra
ele uma sentença de execração. E aí nós temos o nome de Gabriel em Daniel 8,16, em Daniel 9,21 e em Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 11, 19 e 26. Ouvi, Daniel 8,16, ouvi uma voz humana vindo do meio do Ulai. Gabriel gritava, explica-lhe a visão. Daniel 9,21. Era a hora da oblação da noite. Gabriel, o ser que eu havia visto antes em visão. Lucas 1, 11, 19 e 26. No 11, apareceu então o anjo do Senhor. 19, eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Rafael. Tobias 3:5, Tobias 12:15. Um santo anjo do Senhor, Rafael. Versículo 15. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 anjos que assistimos à presença do Senhor. Bom, esses são os 3 que estão na Sagrada Escritura, no cânon bíblico. Os outros 4 nomes seriam eles Uriel, Raguel, Saraquiel e Sariel, aparecem em textos apócrifos, mas que eram conhecidos pela tradição judaica e também por São João. De maneira especial, um livro chamado Livro do Sentinela, de Enoque, da tradição hebraica, muito antiga. E eles constroem essa corte celestial. Desempenham, de acordo com a crença judaica comum, um papel de mediadores entre Deus e o mundo, em momentos de intervenções importantes. Na visão de João, 7 trombetas são dadas a eles. A passiva, ou seja, foram-lhe dadas, indica que é o próprio Deus. O sujeito lógico que dá é o próprio Deus. Apocalipse 8, 3, 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que oferecesse como as orações. E no versículo 4, a fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo, com as orações dos santos. Então, aqui nós vemos que este turíbulo de ouro são a oração. É uma celebração litúrgica, estão diante do altar. E remete à presença no Santorum, que era o local sagrado do templo. Então, o Santo dos Santos, onde os sacerdotes colocavam o incenso no turíbulo e sobre o altar. E este incenso significa as orações. Então, a fumaça do incenso sobe em direção a Deus e é identificada com a oração dos justos. Então, aqui nós temos 2 coisas que são muito importantes. Da mesma maneira que existe uma relação de Deus que vem, de Deus que se apresenta, que Deus que caminha em direção ao povo, também existe as orações do povo que se encaminham para Deus. Então, esta fumaça de incenso, nós vamos ver em muitas cenas do Antigo Testamento e do Novo Testamento que remetem a esta relação com as orações. Salmo 140, no versículo 2, que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso. Então, esta oração é esta oração oferecida, este incenso oferecido pela mão dos anjos, é a oração que sobe. Então, ao exemplo daquilo que eu disse antes, a intercessão dos santos, ela é apresentada diante de Deus e oferecida a Deus pela mão dos anjos. Também Tobias, no capítulo 12, versículo 12, tem algo muito importante para a gente entender isso. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas seus mortos, e aí é o anjo falando a Tobit, o anjo Rafael, quando deixavas tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu, Rafael, apresentava tuas orações ao Senhor. Então,
as ações do homem, elas sobem a Deus. A justiça do homem, a oração, essa oração é uma atitude de santidade. Apocalipse 8:5. O anjo tomou o turíbulo, encheu de brasas do altar, lançou por terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, neste movimento ascendente em direção a Deus, existe um movimento também descendente, que é a oração sobe a Deus e do altar, pelas mãos do anjo, vem a resposta ao homem. Então, o fogo do céu é uma imagem bíblica que representa julgamento, punição, mas também a salvação e o dom do Espírito. O Espírito que é derramado sobre a terra, o Espírito que reforma, que transforma a terra. O efeito desse gesto dos anjos é particularmente importante. Apocalipse 4:5. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, e os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 11:19. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu seu templo, a arca do seu testamento, e houve relâmpagos, vozes, trovões. Apocalipse 16, a mesma coisa. Esta imagem catastrófica dessa linguagem apocalíptica, ela mostra que o mistério de Deus, ou seja, a manifestação de Deus, ela é transformadora. Ninguém fica incólume, ninguém fica, digamos, parado diante desta manifestação de Deus. E o septenário das trombetas vai marcar, além do mais, isso, porque existe uma conflagração, existe uma movimentação de todo o universo. No início e no final, existe uma fórmula de inclusão. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Apocalipse 11:19. Abriu-se o templo de Deus e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. Apocalipse 8:6. Então, o tema dominante é a revelação de Deus, mediada pelos anjos. E aqui os anjos representam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que vem ao homem. Vem ao homem e o faz ouvir. E aí nós vamos entender o significado das trombetas. É o Espírito de Deus que quer falar aos homens. É Deus que quer falar aos homens. É Deus que quer tocar os seus corações, suas mentes, suas atitudes, as suas instituições. Apocalipse 8:6. Então os 7 anjos que tinham trombetas prepararam-se para tocar. E aí existe uma breve retomada do versículo 2, no versículo 6, que é uma introdução que vai ser como a chave para o desdobramento desse septenário e chama atenção ao elemento simbólico fundamental, que é a trombeta. Na tradição bíblica, o que a trombeta significa? Ela enfatiza os grandes momentos. Então nós temos isso até hoje. Quando o rei vai falar, tocam as trombetas. As trombetas também a gente vê nas obras literárias, elas tocavam antes dos combates, e na Sagrada Escritura muito mais. Talvez essas imagens que nós temos na literatura atual e na literatura medieval, de maneira especial, elas são inspiradas nessa história de Israel. Antes do combate, antes do pronunciamento de um rei, antes de ir para a campanha, acompanhando as festas, se ressoa o som das trombetas. Ela também ressoa nas teofanias, quando Deus se manifesta. É o toque da trombeta. Êxodo 19, 16 e 19. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e relâmpagos, fazendo memória aquilo que a gente acabou de ler. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. E toda a multidão do acampamento tremia. Então é a manifestação de Deus. O som da trombeta, ela representa a presença de Deus. Deus está se manifestando.
No versículo 19 de Êxodo também, o som da trombeta soava ainda mais forte, e Moisés falava, e os trovões divinos respondiam. Então, juntamente com esses trovões e esses relâmpagos, para evocar a poderosa voz de Deus, a linguagem apocalíptica também torna-se instrumento de anúncio desse dia escatológico, desse dia da salvação, desse dia onde ninguém vai ficar escondido, esse dia terrível, como diz assim, esse dia de ira que vai tomar a todos. E aí nós temos Gálatas 2:1, 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém, levando Tito comigo. E aqui é um momento de manifestação, um momento de apresentação. Sofonias 1:16. Dia de trombeta, dia de alarme contra cidades fortes e torres elevadas. E aí nós entramos de fato no septenário. E aí as trombetas vão começar a tocar. Toda a septenária das trombetas, portanto, caracteriza pelo tema de uma intervenção salvífica de Deus na antiga aliança. É uma dinâmica dominada por anjos bons e anjos maus. Típico desse septenário é a estreita relação entre o céu e a terra, sublinhando movimentos opostos, o cair e o ascendente. Então, quando tocam as trombetas, situações caem e novas situações se levantam. As 4 primeiras trombetas, de maneira especial, elas constituem uma unidade literária homogênea e pertencem a cenas curtas, de estrutura muito semelhante uma à outra. Neste ponto, um novo motivo é inserido. O anúncio de 3 problemas que estão vinculados às 3 últimas trombetas. A 5ª trombeta retoma e desenvolve o tema dos 4 primeiros, o 6º, como é de costume, que é a ampla elaboração das cenas que vai culminar no septenário, que é o mistério de Deus, a manifestação. E nós temos assim, eu gostaria de lembrar para vocês como é que se organiza esse septenário. Apocalipse 8:7 é a primeira trombeta, queda de granizo e fogo. Apocalipse 8:9, a segunda trombeta, queda de uma montanha fumegante. Apocalipse 8:10, 11, a terceira trombeta que toca, a queda de uma pedra flamejante, de uma tela flamejante. Apocalipse 8:12, a quarta trombeta, tudo no escuro, o escurecimento dos astros celestes. Apocalipse 8, nós temos uma ruptura. As 4 primeiras trombetas tocaram e aí existe uma figura de preparação. É os ais da águia. E aí existe todo um significado. Apocalipse 9:1-12 retoma a 5ª trombeta, que traz um problema: os gafanhotos. Os gafanhotos fazendo memória aos gafanhotos do Egito. Apocalipse 9:13-21, a 6ª trombeta e o segundo problema, que é a dissolução da cavalaria, que é uma reação humana negativa. Apocalipse 10, o anjo e o livro. Apocalipse 11:1-2, a mediação do templo. Apocalipse 11:3-12, as 2 testemunhas. Apocalipse 11:13-14, o grande terremoto. E aí a reação humana positiva. E por fim, em Apocalipse 11:15-19, a 7ª trombeta, o terceiro problema, a realização do mistério. Então, todo o processo do septenário das trombetas, ele encaminha-se para o anúncio de uma realização, de uma transformação universal. As 4 primeiras trombetas, Apocalipse 8:7-13. No judaísmo pré-cristão, havia comumente
uma doutrina teológica que explicava a corrupção do mundo com a rebelião inicial de alguns anjos, a queda e, consequentemente, a ação negativa dos homens. E essa situação universal do mal só poderia ser remediada pela intervenção poderosa de Deus. Ou seja, no pensamento judaico, são os anjos que trazem o mal ao mundo. E agora são os anjos que vão trazer a salvação, que vão manifestar a salvação. Essa doutrina que acabei de falar, ela é apócrifa, ela está contida num livro chamado Livro de Enoque. Ele é um livro, digamos assim, foi composto em hebraico, porém hoje, original mesmo, só na língua etíope. Então, o João do Apocalipse, coloca esta realidade que era da tradição judaica, fundamentada nesse livro, numa perspectiva teológica. Ou seja, se da mesma maneira que os anjos são a manifestação de Deus ao homem, e os anjos que se renegam trazem o mal, Deus, na sua fidelidade, traz ao homem o bem. João Apocalíptico é colocado nessa perspectiva teológica, mas ele tem que adicionar este fato fundamental do poderoso remédio apresentado por Cristo. Ou seja, Jesus não traz somente a salvação à humanidade, ela traz a salvação a toda a universalidade, inclusive para os anjos. Ele reabilita os anjos. Ele reabilita, e nós vemos que nesta reabilitação, os anjos, eles se alegram, eles fazem parte desta manifestação. Os anjos que são apenas mediadores entre Deus e os homens. E agora não precisa mais dessa mediação. Por quê? Porque é o próprio Cordeiro, é o próprio Cristo que faz o interlocutor. É Ele que fala. Então, o que os anjos fazem agora? Os anjos são aqueles que vão ser os que chamarão atenção para essa nova realidade. São João também não deixa de lado o demoníaco. É interessante isso. Portanto, o demoníaco ocupa um papel importante nesse septenário do Apocalipse. A primeira parte, marcada pelo movimento de queda, é apresentado o dano simbólico ao cosmos. Ou seja, quando o anjo cai, um terço é afetado. Cada uma das 4 primeiras trombetas descreve um dano causado na zona cósmica. Um refrão que quantifica em número é um terço. A parte afetada, a destruição, ela tem uma simbologia, ou seja, é um terço, não é o todo. Zacarias 13:8. Em toda a terra, oráculo do Senhor. 2/3 dos habitantes serão exterminados, 1/3 subsistirá. Em parte, esta reflexão é ligada à especulação sobre o número dos anjos caídos. A linguagem tipicamente apocalíptica, catastrófica, para significar uma revolta na ordem da criação. Então, São João usa essa imagem dos anjos para dizer que, com a queda, com o pecado, todo o universo se conflagrou, ou seja, foi semeada a imperfeição. Na segunda parte, no entanto, sob o signo da ascensão, ou seja, da saída das profundezas, são descritos danos infligidos ao homem pelo poder demoníaco, né? E os remédios que são trazidos pela intervenção divina. De acordo com o esquema, né, a intervenção de Deus marca uma clara distinção. Ela julga para salvar, ela ataca para libertar. Então, Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou. Fogo misturado com sangue foram lançados na terra, e queimou 1/3 parte da terra, 1/3 parte das árvores
e toda a erva verde. Então a primeira trombeta evoca uma terrível tempestade que destrói. Então a sétima praga, a praga do Egito, né, que está em Êxodo 9, 23 a 25. Moisés estendeu a vara e o Senhor enviou trovões, chuvas e pedras, fogo caiu sobre a terra, e o Senhor fez cair granizo misturado com fogo, e uma chuva de pedras feriu tudo. Apocalipse 8, 8, 9. O segundo anjo tocou. Caiu então o mar, como que uma grande montanha ardendo em fogo, e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. E morreu uma terça parte das criaturas. A segunda trombeta diz respeito aos danos causados ao mar, cujas águas se tornam sangue, referência à primeira praga do Egito. Então, Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que mudou-se toda em sangue. É uma espécie de comparação, é uma espécie de digamos assim, eu coloco no mesmo plano duas ações. Então, o que ela significa? Ela significa que existe uma conflagração daquilo que está escondido, ou seja, nada que está escondido vai subsistir. Quando as águas profundas se tornam sangue, nada vive, nada que está nas profundezas vai ficar escondido. Então, é algo que, dentro daquela dinâmica da ascensão, vai fazer uma transformação. Apocalipse 8, 10, 11. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Então a terceira trombeta apresenta os rios, as nascentes, uma outra zona cósmica. Lembra que eu falei que as quatro primeiras trombetas elas tinham mais ou menos a mesma dinâmica e ia ser essa conflagração da natureza, do cosmos? A estrela aqui, ela tem algo muito semelhante àquela montanha anterior. E ela foi jogada, ela caiu. E essa estrela, ela tem uma simbologia. No deserto, o povo que andava no deserto, as águas amargas, Jeremias 9,14, vou alimentá-los com absinto, Jeremias 23, vou nutri-los de absinto. E uma das pragas do Egito também fez com que as águas se tornassem amargas. E quem bebia aquela água tinha feridas pelo corpo. Êxodo 15, 23. Não puderam beber em Mara a sua água porque estava amarga. Então, no simbolismo apocalíptico, a estrela, que é a outra parte dessa trombeta, ela vai ser representada pelas figuras angelicais. Apocalipse 1:20. Eis o simbolismo das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aí, é apenas uma comparação. Para cada igreja, um anjo, um espírito. Então, essa comparação que ele vai fazer, São João vai fazer, mostrando que cada igreja tinha o seu protetor, tinha a sua manifestação de Deus. Apocalipse, ou manifestação do Espírito, melhor dizendo. Apocalipse 9, 1 e 11. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E no versículo 11, eles têm o anjo do abismo por rei. Chama-se em hebraico Abaddon, ou em grego Apollyon. E a imagem da estrela caindo do céu. No judaísmo, ela indica a queda de Satanás. Lucas 10, 11. Jesus disse: vi Satanás cair do céu como um raio.
modelo inicial é um poema profético de Isaías, de um rei orgulhoso, Isaías 14:12. Caíste do céu, astro brilhante, o filho da aurora, então foste abatido por terra. E aqui é bonito que esta estrela, ela cai, ela vai para as trevas, ela é destruída na terra, ela se conflagra nas terras. E o nome dessa estrela, Lúcifer, Luxir, portador da luz. E o próprio nome vai ser tomado como o príncipe dos demônios, o príncipe do mundo. João evoca a queda dos anjos rebeldes. Então, como disse, existem os anjos bons que caíram e os anjos maus que caíram e os anjos bons que estão manifestando a transformação do mundo. Estão manifestando a salvação trazida ao mundo. E aí, Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocou. Foi atingido uma grande parte do sol, luas, estrelas, novamente o senso cósmico. E o dia perdeu 1/3 da claridade. A quarta trombeta evoca o fenômeno, o dano causado às estrelas que reduzem a sua luz. A nona praga do Egito trouxe a escuridão. Então, existe toda uma comparação destas trombetas com fatos que o povo de Israel já conhecia, tinha em sua memória. Ou seja, tudo aquilo que foi manifestação de Deus no tempo do Egito, agora é uma manifestação de Deus no tempo da graça. O tempo da escravidão, o tempo da graça. O tempo do pecado, o tempo da salvação. Então, essas trevas, elas são sempre apresentadas. E essa ruína dos luminares é uma imagem muito comum, dentro dessa percepção apocalíptica. Nós vamos ter isso em Isaías, nós vamos ter isso em Ezequiel. Isaías 13:10. O sol se escureceu desde o nascer. Ezequiel 32:7-8. Cobrirei o solo com sombras. No versículo 8, cobrirei de sombra todos os astros do céu. E também Mateus 24. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade. E Apocalipse 8:13, que é um momento onde há uma ruptura, ou seja, as 4 trombetas tocaram, agora faltam 3, mas nesse interim há uma preparação. Apocalipse 8:13. A esta altura da minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: ai, ai, ai. O ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes dos sons das trombetas dos 3 anjos que ainda tinham que tocar. E este versículo é transitório. Ele apresenta uma figura simbólica que alude à intervenção de Deus, ou seja, está sendo contada uma história. Houve toda uma conflagração. O cosmos se quebrou. Uma terça parte da humanidade, uma terça parte dos luminares, uma terça parte das águas, a luz desapareceu, ou seja, o universo está doente, o universo está em conflagração. E agora existem 3 trombetas a serem tocadas. Mas antes que elas toquem, Deus vem ao encontro. A águia é símbolo da proteção, para aludir à intervenção benevolente de Deus. Ou seja, Deus interveio. Deus criou os israelitas sobre as asas de águia. Os conduz sobre as asas de águia. Êxodo 19:4. Vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Deuteronômio 3:11. Tal qual águia vigilante sobre o ninho, que voava sobre seus filhotes, ele estendeu as asas e tomou-o e transportou sobre sua plumagem. E aí, por que isso? Porque Deus está protegendo. E aí vão as 3 últimas proclamações, os 3
problemas, ou seja, serão apresentadas as manifestações que vão levar até a manifestação final de Deus, ou seja, de fato, o que Deus quer da humanidade, o que Deus quer do homem, o que Deus quer da sua criação. Os 3 problemas, ou seja, a difícil situação do mundo, não está separada da confiança na intervenção de Deus. E aí fica aqui dentro da lógica do autor, os capítulos seguintes eles vão mostrar que Deus se manifesta na história. E Deus não está alheio a todas as dores, sofrimentos do mundo, guerras, fome, escuridão. Mas isso tem que ser entendido não como uma coisa querida por Deus, mas trazida ao homem por suas próprias opções, por aderir não à luz, mas às trevas. Então, essa é a realidade que é apresentada por este centenário das trombetas, ou seja, a manifestação de Deus. Da mesma maneira que o anjo decaído e os seus rebeldes trouxeram ao mundo essa desordem, os anjos, os 7 Espíritos de Deus vão manifestar à humanidade a salvação. Vão trazer esta luz da salvação. E aí os anjos, como disse nos primeiros capítulos, não aludem a personagens angelicais, mas a essas pessoas, esses líderes que mantêm a palavra de Deus, que mantém o testemunho de Deus como algo forte, algo vibrante, que quando se manifesta, transforma a sociedade, transforma o ambiente. E aí não são pessoas, podem ser tomadas como comunidades, como igrejas fortes, comunidades de testemunho, de atuação, que fazem com que o seu testemunho reorganize tudo, o seu testemunho coloque em xeque as desordens do mundo. E aí nós vamos ver como entender esses 3 problemas no toque das últimas 3 trombetas. Bom, esse será o tema da próxima aula. Paz e bem, fiquem com Deus. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Até a próxima.